Bom, como eu vou falar com amigos, que é assim como eu os considero, você que me acompanha, nada mais justo que eu trazer a minha bebida favorita. Isso aqui não é nenhum tipo de publicidade, eu realmente gosto. E conversar com você sobre esses últimos dias que eu simplesmente parei com tudo. Então, vou abrir aqui. Se quiser, fique à vontade para pegar a sua bebida favorita também e me ouvir ou me assistir enquanto a gente conversa aqui ou eu falo com você. Alguns dias atrás, eu gravei um áudio, numa conversa comigo sobre essa situação que ocorreu. E o áudio ficou um tanto extenso, então eu transcrevi esse áudio. Então, se você me vê olhando aqui para outra direção, é porque eu estou lendo, esse áudio para poder falar para você. Não sei se seria interessante, se você gostaria de ouvir uma versão que eu faça essas notas, ali mais no dia a dia e compartilhar com você em forma de áudio. Se for algo interessante para você, me avisa também que eu penso em como eu posso fazer isso. Alguns dias atrás, 21 dias para ser bem preciso, eu perdi mais um dos amores da minha vida. E isso não é uma coisa que tem como você se preparar. Não tem como você se acostumar. É uma certeza que você sabe que vai acontecer. E outra coisa que eu aprendi é que se você chorar ou não, isso não pode ser a medida do seu sentimento ou do seu sofrimento. Eu acho que essas perdas são algo que você aprende a viver, não que você se acostuma. Uma vez nunca vai ser igual a outra, e é assim que eu entendi que o processo do luto que ele é como uma montanha russa. Um dia você tá melhor, no outro você tá pior, picos e vales de emoções. E até quero adicionar uma coisa aqui, como já fazem aí uns 20 dias, que isso aconteceu. Ontem eu tava estável, se você quiser chamar assim, e eu vi um item, que era um item que eu queria muito comprar para ela usar, e eu nunca mais vou poder comprar. E essa cena que eu sempre vi continuará só na minha mente, e isso me pegou muito, e chorei. Mas o que pode ser feito agora, Agora não tem muito o que fazer, E o intuito desse vídeo é dividir com você algumas coisas que eu aprendi, que na minha opinião são coisas que você aprende com a vida. Eu não acho que são coisas que eu posso te ensinar, ou que alguém possa te ensinar. Eu acredito que são coisas que têm que ser vividas, e é vivendo que você vai aprender. Cada um tem seus desafios, a sua vida, para viver, é o que eu acredito. E talvez nem tudo que eu fale aqui para você faça sentido, mas eu espero que algo possa contribuir na sua caminhada, na sua vida, porque esse é o meu intuito de conversar aqui com você. Então, sim, a minha vida parou, literalmente a minha vida parou, no começo desse mês. Tudo que eu faço dos meus hábitos, ir para academia, acordar cedo, nada. Eu não estava fazendo absolutamente nada. Nem sequer me alimentando ou me hidratando direito, ok? Nada. Minha vida literalmente parou. E, sinceramente, eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu senti
e estou sentindo os meus sentimentos, ainda estou trabalhando neles e não está fácil. Então não é algo fácil. E isso me fez pensar em algumas coisas que eu já ouvi nessa vida, de, por exemplo, não comprar uma casa, porque vai ser muito melhor você investir, e aí você aluga uma casa para você ao invés de você comprar. Você vai encontrar diversas pessoas falando isso, só que você precisa entender que cada caso é um caso. Você precisa ter essa maturidade, digamos assim, né, de analisar o seu caso, se ele realmente se enquadra nisso. Porque sabe uma coisa que eu passei aqui como imigrante? Eu precisava de um lugar para morar, quando eu cheguei, que aceitasse eu, minha esposa e meus 8 cachorros. Porque foi com 8 cachorros que eu vim para Portugal. E eu não encontrava um lugar. Eu tive que ir para onde eu fui aceito, que era uma casa minúscula, e eu vivia com eles num espaço que não era nem um pouco adequado para eles. Não era o melhor, mas foi aonde me aceitaram. E aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse uma casa? Uma casa que fosse minha? A história teria sido outra. Teria sido bem diferente. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar. Uma casa talvez não seja realmente o melhor dos investimentos, mas naquele momento seria extremamente importante e essencial para mim e para minha família. Então você leva, né? A gente leva, né, a fala de um especialista muito ao pé da letra. A gente internaliza aquilo como a verdade absoluta e nem sempre é assim. Nem sempre é por esse caminho. Mas a gente acaba fazendo isso porque ele é especialista, ele sabe do que ele está falando. E são essas nuances, essas coisas que eu entendi vivendo, que nem sempre é por esse caminho. Mas muitas pessoas também me falaram, não compra um carro, não faz isso, honra os seus outros compromissos primeiro, depois você tem um carro. E aí o que aconteceu? E eu realmente estou afirmando que tudo acontece como tem que acontecer, porque eu realmente preciso aceitar isso como uma verdade, que é uma coisa que é uma das minhas dificuldades, porque eu fico em ruminação mental de vários e sis, pensando em centenas de possibilidades. E se isso, e se aquilo, e se isso, e aí eu fico triste, eu fico com raiva, eu vou indo, sabe, por esses caminhos, esses labirintos mentais, que é aonde o e se te leva. Mas se eu tivesse um carro, quando tudo aconteceu com a minha filha, eu poderia ter tido outro tipo de tentativa, já que o fim seria o mesmo, uma vez que tudo acontece como tem que acontecer, mas pelo menos eu teria tentado de uma outra forma. E eu não tinha um carro, eu tive que chamar um Uber que nunca chegou. E cada um vai falar o que, querendo ou não, está dentro da visão dessa pessoa, né? E nem sempre aquilo faz sentido para sua realidade. E cabe a você analisar o que faz sentido ou não. Como o exemplo da casa que eu dei. Talvez realmente de tudo que eu já vi de fato se comprova que alugar uma casa é muito mais inteligente, uma vez que você pega a diferença do aluguel, faz um investimento em outra coisa mais rentável, que lá na frente vai te dar mais retorno, e isso e aquilo, e centenas de motivos e razões, mas você não sabe o desespero que é ter que procurar uma casa com o tempo contado, não saber para onde ir e ter que contar com pessoas te aceitando. Então são coisas que, vivendo, a gente vai aprendendo. E de fato é preciso ter atenção à sua própria vida, à sua própria jornada, para entender o que faz sentido para você ou não. Independente do que falam, até mesmo eu.
Por exemplo, muitas pessoas que eu comentei do carro falaram para mim honrar os meus compromissos primeiro, né? Só que eu é que sei da minha vida, entende? Porque sou eu que estou vivendo ela. A vida é minha, eu que vou ter que viver com as minhas escolhas, com os meus erros, com os meus acertos, com os meus traumas, se você quiser chamar assim. São as minhas experiências. Então, esse tipo de coisa foi coisa que ninguém poderia ter me ensinado, porque eu provavelmente não teria ouvido. São coisas que eu aprendi vivendo. E talvez seria interessante realmente se fosse de outra forma. Se realmente a gente pudesse interiorizar os conhecimentos de uma outra forma. Existe até um dito popular onde diz que os inteligentes aprendem vivendo, já os sábios aprendem com a dor e as vivências de outros. Algumas coisas eu consigo aplicar nesse conceito, mas outras a gente tem que passar por alguma razão que talvez um dia a gente entenda. Mas como algumas coisas são vivendo que você aprende, então assim é, e você de fato tem que viver as experiências que você veio aqui para viver. Mas estar atento, mesmo que um expert fale algo. Eu também passei por situações onde eu tive que interromper o sofrimento de 2 outros filhos meus, e foi uma situação que eu não gostaria de ter passado. Era uma situação que sempre que esse tema vinha à tona, era uma coisa que eu falava, não, vai acontecer tudo de forma natural, não vou ter que intervir em nada. E de fato, eu tive. E não era algo que eu gostaria de ter passado, não era algo que eu escolheria. E eu sempre ficava me perguntando, mas será? Será que foi a melhor decisão? Se eu tivesse tentado isso, se eu tivesse falado com tal especialista, se eu tivesse esperado mais, se isso, se aquilo, vários e se, como eu disse. E eu tive que novamente me apegar à frase que eu disse. Tudo acontece como tem que acontecer. Tinha que ser assim. E hoje eu entendo que eu estou no caminho de verdadeiramente entender isso com profundidade. Que o fim deles seriam daquela forma. Eu não iria decidir nada, né? E será que eu faço esse procedimento hoje ou não? Que já estava escrito que seria assim, talvez seria de uma outra forma, mas seria naquele dia. Mas muitas vezes, até recentemente eu vi uma pessoa próxima a mim que escreveu algo assim, e se eu não tivesse, foram 2 pessoas na verdade próximas a mim que falaram isso, se eu não tivesse feito o tratamento dessa forma, se isso, o final poderia ter sido diferente, e aquilo, e dá centenas de razões e motivos, e a gente se apega também ao que um médico disse, a um parecer médico. E por favor tenha atenção, que eu não estou dizendo que eu sou contra médicos, que eu não acredito, que eles não sabem o que eles falam, não é nada disso. Eu, na verdade, eu sou muito a favor da medicina. A medicina, né, pelo amor de Deus, ela veio aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, mas são pessoas instruídas, né, que dedicaram anos a isso. Só que é para você ter cuidado com os decretos que você coloca na sua mente, porque a pessoa tá com um jaleco, porque ela é um expert naquele assunto, entende? Existe até um exemplo que eu gosto de usar, que é o médico chega para você e fala, você tem X doença e acabou, não há nada que pode ser feito. E você coloca isso como um decreto na sua mente. E a forma que eu gosto de pensar, que eu gosto de lidar é, ok, eu tenho este diagnóstico, mas eu não aceito que é só isso e acabou. Eu vou buscar tratamentos alternativos,
Eu vou fazer o tratamento que você me passou, mas eu vou trabalhar mentalmente para me curar disso e vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Mas não que é o fim, acabou, deitar num canto e chorar e enfim. Não é assim que eu gosto de fazer com a minha vida. Eu simplesmente cancelo aquilo daquele decreto, né? Vou repetindo, literalmente cancelado na minha mente. Faço tratamento, mas eu aceito que eu vou ser curado, sim, e não ao contrário. Eu sempre tento buscar e olhar para onde eu quero, que no caso seria cura, independente do que o especialista me falou. É assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu gosto de operar na minha mente. É o que eu recomendo para você, que você se apegue, que você pense no que você quer. Existem certas coisas que não tem o que a gente fazer. Uma delas é a morte, que é uma certeza, se não a única certeza que a gente tem nessa vida, de que ela vai acontecer. Mas ainda assim, não se apegue a coisas que especialistas falaram. Entenda o que faz sentido para sua vida. E dentro dessa categoria de especialistas, eu incluo também pessoas próximas a você, porque muitas vezes a gente baixa a guarda para pessoas que são próximas e de repente compartilha um projeto, um sonho com a pessoa e a pessoa fala assim, isso nunca vai acontecer, isso é muito difícil. E isso te desestimula, você já não busca mais aquilo, você fala, realmente essa pessoa tem razão, e você para de ir atrás daquilo que fazia sentido para você, que te movia. Porque uma pessoa próxima a você falou algo, então ela deve saber. Mas ela é só uma outra pessoa. E é por esse motivo que eu recomendo, e faço isso também, de não compartilhar coisas que ainda não foram concretizadas. Eu não compartilho. Porque para aquela pessoa talvez não faça sentido aquilo que eu quero ou aquilo que eu busco. E aí ela vai falar algo da visão dela, não algo que verdadeiramente faça sentido, se é que eu posso usar esse termo. E aí você acaba recebendo uma energia no seu projeto, no seu sonho negativa, fica desestimulado, desestimulada e acabou. Acabou tudo. Porque alguém falou, mas quem é esse alguém? Como ele ou ela sabe que assim é? Aonde que está escrito isso? Se a pessoa foi no futuro e viu? Não faz sentido você simplesmente concordar. Não é para entrar num debate, numa discussão com essa pessoa. Não é nada disso. Mas é no sentido de se resguardar, não compartilhar coisas que ainda não foram concretizadas e viver a sua vida, entender o que realmente faz sentido para você. E depois, sim, que tudo estiver certo, você compartilha, você fala. Que às vezes aquilo não vai fazer sentido para outras pessoas. E nem deve. Tem que fazer sentido para você. Porque é a sua vida e suas experiências. Tem até um exemplo aqui que eu falei nesse áudio, que é assim, você termina com o seu namorado, com a sua namorada, né? E você conversa com as pessoas ali próximas a você e as pessoas dizem que não faz sentido você voltar, né, com essa pessoa. Que não, que etc. Mas por alguma razão vocês conversaram, você viu que essa pessoa mudou, você decidiu dar mais uma chance, você entendeu que aquilo faz sentido para você e você decide voltar. E é a sua vida, é a sua decisão. Ninguém vai viver a sua vida por você. Mas e se você quebrar a cara? Se você quebrar a cara no futuro, quem é seu amigo, sua amiga, vai estar ali para te acolher. Mas e se você for muito feliz? Por acaso alguma vez você já parou para pensar nisso?
É a mesma coisa do exemplo da casa, da compra de um carro, de algo mais material, vamos colocar assim. Quem vai pagar as parcelas ou colocar mais um compromisso na vida? É você e não a outra pessoa. Então, você decide se isso faz sentido ou não. Você sabe o que você vai colher com isso, o que você vai ter que escolher, se dedicar para ter isso ou deixar de ter aquilo na sua vida. Mas é uma escolha sua. E não é que você não deva ou não possa falar com outras pessoas para saber a opinião delas, não é isso. Mas a decisão, o martelo para decidir, a batida do martelo para decidir tem que ser sua. Tem que ser uma escolha totalmente sua. Porque eu, por muito tempo, eu me apeguei ao que especialistas e até pessoas próximas a mim falavam. Porque tal coisa não faz sentido, porque o especialista falou, porque a pessoa estudou aquilo, ela sabe o que ela está falando. E eu me vi nessas situações onde, olha, pode até não ser um bom momento, uma boa escolha, mas se eu tivesse tal coisa seria muito bom. E foi esse tipo de coisa que eu entendi vivendo. Eu sei que foram muitos temas aqui, né, falados aqui, mas o meu intuito é realmente vir aqui e falar com quem quer me ouvir. Porque eu entendo que se você está vendo esse vídeo, é como se você fosse um amigo meu, uma amiga minha, que está aqui me ouvindo, que se importa, que realmente quer saber, né, realmente quer me ouvir. Então é por isso que eu gosto de vir aqui, de falar com você e quem sabe também eu consiga te ajudar um pouco. Que seja, eu já vou ficar feliz se isso acontecer. Mas foi vivendo a vida que eu entendi que pra gente não levar tudo tão ao pé da letra assim, que realmente aquilo pode não ser o melhor investimento, mas é o que faz sentido pra mim. É o que faz sentido pra minha vida agora. Nesses últimos dias que eu comentei que eu relaxei, que eu simplesmente parei com tudo, com absolutamente tudo, eu me encontrei num processo bem difícil, muito difícil, né? Porque perder meus filhos é uma coisa bem difícil pra mim, porque eles são a minha vida. E quando eu digo isso, eu não digo isso da boca pra fora, é real. Eu parei com tudo. E eu não ia deixar de sentir o que eu estava sentindo por causa dessa rapidez que a sociedade pede da gente, de vamos, tá feliz, tem que estar feliz o tempo todo, vamos, bola pra frente, já foi, deixa isso pra lá, vamos. E eu não estava pronto para isso. E eu simplesmente senti o que eu estava sentindo. E sim, parei com tudo. Posso te dizer que as coisas ainda não voltaram ainda 100%, porque foi um baque muito grande para mim. Eu tive que ver essa cena na minha frente. A gente tá em um pouco mais da metade do ano e eu já perdi 2 dos meus filhos esse ano. Então é bem difícil. É algo bem difícil para mim. E eu decidi sentir o que eu estava sentindo, porque você colocar esse sentimento embaixo do tapete não é a melhor escolha, até porque em algum momento ele vai voltar e talvez ele volte muito mais potencializado, ele volte com outras coisas, porque você não viveu aquilo que você tinha que viver, que era o sentimento ruim ali naquele momento, mas era o que você estava sentindo. Eu ainda estou entendendo como vai ser a minha vida, né? Sem mais um deles aqui. Eu ainda me pego imaginando como seria se estivesse aqui, vendo, né? Como seria bom se tudo isso fosse uma mentira. Então, assim,
é o meu processo, então eu ainda estou entendendo como é que vai ser tudo isso, né? Ainda estou nessa dinâmica. E eu também entendo que é importante eu não ficar muito tempo nesses sentimentos ruins, nessas vibrações ruins, para não atrair coisas ruins e também não chegar a um ponto que é tão difícil lidar com tudo que eu não tenho nem mais força nem para lidar com o que está acontecendo, muito menos para sair do buraco que eu me coloquei. Mas escolher fugir desse sentimento também não é o caminho. Talvez não seria realmente o melhor dos mundos eu ficar, né, ali no sentimento de tristeza, ruminação, mas foi o que eu senti que deveria ser feito, foi o que eu senti que a situação me pediu, então eu fiz. Porque, novamente, no fim do dia, a vida é sua, é você quem vai viver ela, ou deixar de viver ela. É a sua escolha. Só é importante a gente ter esse ponto central aí para poder voltar e acabar não se perdendo, né, numa tristeza profunda e etc, e não conseguir voltar, como eu comentei. Então, eu acho que é importante sim você ponderar, você ouvir o que outras pessoas estão dizendo, pedir conselhos, conversar, mas é importante também você aprender a se ponderar, a se ouvir. Porque você sabe de si. Você sabe. E não nesse sentido orgulhoso de, não, eu que sei da minha vida, você não sabe. Não é por esse caminho. Mas você sabe o que faz sentido dos seus desafios, daquilo que você busca, aquilo que você quer e o que você vai se comprometer ou deixar de se comprometer, a dedicação que você vai ter que ter ou não, você sabe. Então, na verdade, você se conhece. Você se conhece. E é importante que você pondere os outros, mas principalmente pondere e se escute. Porque você se conhece. Confie em você. Então, realmente espero que dividir essa parte tão íntima e também tão significativa minha com você tenha te ajudado de alguma forma. E a gente se vê em breve. Falou, meu salve.